Olá, amigo telespectador da Rede de TV Mais, TV Arte HD. Estamos iniciando mais uma edição do Plantão de Notícias e você confere conosco. TSE afirma que servidor foi exonerado após práticas de assédio moral. Operação prende 1,5 kg de ouro de possível extração ilegal em terras indígenas. Fábrica de suplementos alimentares é interditada no Rio de Janeiro. 340 mil crianças são diagnosticadas com obesidade infantil em 2022. As notícias locais com Maurício Aragão, os bastidores da política com Carlos Emir e o Brasileirão, a Copa do Brasil e Libertadores da América. Você vai conferir tudo agora com a gente no Plantão de Notícias. Já muito próximo ao final da festa da democracia no Brasil, o Tribunal Superior Eleitoral, atolado aí com embrólios, o TSE afirmou que a exoneração do servidor Alexandre Gomes Machado foi por conta de práticas reiteradas de assédio. Você acompanha a notícia com a gente, com as alegações do ministro e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, e também a defesa e alegações do presidente da República, Jair Bolsonaro. Confira. Machado era assessor da Secretaria-Geral da Presidência do TSE e responsável por disponibilizar as propagandas eleitorais de candidatos para emissoras de rádio e TV. No início da manhã, Alexandre Machado procurou a Polícia Federal, alegando que sua exoneração ocorreu porque, desde 2018, ele tem informado ao TSE sobre falhas de fiscalização e acompanhamento na veiculação de propaganda eleitoral gratuita. Machado disse ainda que está sendo vítima de abuso de autoridade e que teme por sua integridade física. O TSE rebateu as acusações de Machado, disse que elas são falsas e criminosas e que as alegações seriam apenas uma tentativa de evitar uma possível responsabilização em processo administrativo que já foi instaurado. O tribunal disse também que nunca houve nenhuma informação por parte de Machado sobre falhas na fiscalização de veiculação de propaganda eleitoral. Mais cedo, o TSE havia informado que a exoneração de Alexandre Machado fazia parte de mudanças usuais na equipe promovidas pelo presidente do TSE, Alexandre de Moraes. Toda essa história vem à tona um dia depois da campanha de Jair Bolsonaro ter apresentado um relatório detalhado que comprovaria a denúncia de que rádios teriam deixado de veicular centenas de inserções obrigatórias do candidato do PL, especialmente nas regiões Norte e Nordeste. Diante das denúncias da campanha de Bolsonaro, o TSE explicou que não é função do tribunal distribuir o material a ser veiculado no horário gratuito. São as emissoras de rádio e televisão que devem se planejar para ter acesso às mídias e divulgá-las, seguindo as regras estabelecidas em resolução do TSE. Bom, em meio a tudo isso, um revés para a campanha de Jair Bolsonaro a 4 dias do segundo turno, das eleições de segundo turno. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral do TSE, Alexandre de Moraes, rejeitou na quarta-feira a ação que a equipe do candidato à reeleição apontava um suposto boicote de rádios na vinculação de programa eleitoral. Moraes determinou a apuração de possível, abre aspas, crime eleitoral com a finalidade de tumultuar o segundo turno do pleito na última semana. Fecham aspas. Acompanhe as alegações do presidente. À noite, Bolsonaro disse que vai recorrer da decisão do ministro Alexandre de Moraes de enviar o processo ao STF. O senhor Alexandre de Moraes, no linguajar popular, matou no peito o processo, encaminhou para o Supremo, parte ou em todo para o inquérito de fake news que ele mesmo conduz. Ou seja, o inquérito que ele é totalmente dono dele. Foi passado que o partido tem que responder por ter usado o fundo partidário de maneira irregular. Porque, segundo o senhor Alexandre de Moraes, o fundo partidário não pode ser usado para fazer auditoria. E mais ainda, manda investigar o autor da denúncia
de que o autor estaria tentando tumultuar o processo eleitoral. Nós não entendemos dessa maneira. Com toda certeza, o nosso jurídico deve entrar com recurso, já que foi para o Supremo Tribunal Federal. E uma operação denominada Guardiões do Bioma, da Polícia Federal, a PF, registrou mais uma apreensão de ouro em terras indígenas. 3 mandados de busca e apreensão foram cumpridas e uma pessoa foi presa com 1,5 kg de ouro. Os investigados são acusados de lavagem de dinheiro e extração ilegal de recursos minerais. As penas podem chegar até 16 anos de prisão. Acompanhe. A suspeita de negociação de mais de 35 milhões de reais em ouro extraído de terras indígenas em Altamira, no Pará, motivou a Operação Teia Dourada, da Polícia Federal, que cumpriu 3 mandados de busca e apreensão e prendeu uma pessoa com 1,5 kg de ouro na região. A ação faz parte do programa Guardiões do Bioma, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente, e visa coibir crimes ambientais. E no Rio de Janeiro, uma operação da Polícia Civil e do Instituto de Defesa do Consumidor, o PROCON do Rio de Janeiro, interditou uma fábrica de suplementos alimentares em Guaratiba, na zona oeste da cidade. Foram encontradas mais de 3 toneladas de produtos falsos. Na fábrica foram encontrados 25 quilos de amido de milho com um rótulo diferente para que o produto se passasse por creatina. Os agentes também encontraram diversos produtos vencidos e mais de 3.000 quilos de suplementos sem qualquer identificação, procedência ou validade. Segundo a investigação, tudo seria reembalado e depois de ganhar novo rótulo, seria vendido como produto internacional. A investigação começou depois que o PROCON Estadual do Rio e a Polícia Civil receberam denúncia de que os fabricantes utilizavam sem autorização selo da FDA, entidade sanitária dos Estados Unidos. A reclamação também apontou que a fábrica alterava a validade dos produtos. O funcionário da empresa, identificado como responsável, foi conduzido à DECOM pelos policiais civis. Ao final, a empresa foi interditada, o perito da Polícia Civil estava presente e recolheu o material. Nessa operação, em especial, o objetivo é proteger a saúde dos consumidores. A reclamação ao PROCON estadual pode ser feita pelo site ou por aplicativo de celular. O consumidor que desejar também pode noticiar diretamente a polícia. A gente pede para a população continuar fazendo as denúncias tanto no PROCON quanto na Delegacia do Consumidor ou através do Disque Denúncia, para que a gente consiga fazer novas operações e coibir crimes, além de proteger a saúde dos consumidores. Pais e mães responsáveis, atenção para essa notícia. Um dado alarmante preocupa a sociedade médica no Brasil. Esse ano, mais de 340 mil crianças entre 5 e 10 anos foram diagnosticadas com obesidade. A condição é preocupante pelo risco de desenvolvimento de doenças como diabetes e hipertensão. Dados do relatório público do Sistema Nacional de Vigilância Alimentar e Nutricional revelam que houve uma queda em relação a 2021, quando 356 mil crianças da mesma idade estavam acima do peso. A região sul possui o maior índice de crianças obesas nessa faixa etária, 11,5%. Em seguida, vem as regiões sudeste e nordeste, com cerca de 10% cada, centro-oeste com 9,5% e, por último, a região norte, com pouco menos de 7%. Mas os números ainda preocupam. Segundo a Organização Mundial da Saúde, se a situação não for revertida, o Brasil estará na 5ª posição no ranking de países com o maior número de crianças e adolescentes com obesidade em 2030. Camila tem 10 anos e luta contra a obesidade infantil. A mãe dela também enfrentou o problema e agora ajuda a filha no processo de emagrecimento. É muito ruim você sofrer as cargas do sobrepeso. Ela te traz muitas doenças e isso é um fato que realmente, se todos os pais ou os adultos estivessem atentos, muitas outras coisas poderiam ser evitadas. E com o apoio da mãe e de especialistas, Camila já tem outra disposição. Canso menos, fico bem tranquila. Antigamente eu sentia muita falta de ar. Tipo, se eu corria bem pouquinho mesmo, eu já ficava
sentindo falta de ar, não queria mais brincar e sentava. Vamos agora a um breve intervalo e voltamos em instantes com as notícias locais, com Maurício Aragão e os comentários de Emir Laranjeira. Não tem nada igual isso aqui. Você também tá sentindo essa vibração? Não, né? Pra viver isso aqui de verdade, tem que viver de perto. Viaje, vem pra cá! Viva de perto a cultura do nosso país. Viaje Brasil, sede de experiências incríveis. Bom, já estamos de volta com as informações do plantão de notícias e nesse segundo bloco você comenta de imediato as notícias de Carlos Emir, falando sobre a falta de vinculação de propaganda eleitoral nas rádios. Emir, o que nós temos no menu da capa preta? Está começando mais um Bastidores da Notícia. E o Brasil não é para amadores. Nessa segunda-feira, a campanha do presidente Jair Bolsonaro, depois de algumas denúncias recebidas pela coligação, entrou no Supremo Tribunal Federal com uma denúncia de fraude eleitoral nas inserções de rádio. Segundo a campanha do Bolsonaro, o ministro Van Trauben, eles tinham a comprovação de mais de 150 mil inserções de rádio para o Lula, em detrimento à campanha do Bolsonaro. A questão da isonomia aí é um disparate total e, literalmente, isso influencia a decisão. Mas, como já era de se esperar, Alexandre de Moraes, de cara, já falou o que seria futuramente a sua decisão em cima desse relatório. Apresentado as provas no prazo, provas contundentes, com denúncias de várias rádios, com vários documentos, mais de 5 mil páginas de comprovação, Alexandre de Moraes fez o que tinha ameaçado, como se era de se esperar, e não foi surpresa nenhuma. Acusou o mensageiro, no caso, a campanha do presidente, e incluiu no inquérito das fake news, onde ele criou, ele é juiz, ele é o acusado, e foi esse inquérito que prendeu os empresários, que censurou contas, que censurou a Jovem Pan, a Revista Oeste, Brasil Paralelo e dentre outros. Mas antes, vale ressaltar o seguinte: quando, na segunda-feira, foi no dia 24, logo após a denúncia do ministro Fábio Farias, o funcionário Alexandre Gomes Machado denunciou que havia tido um problema relacionado a 100 inserções em apenas uma rádio das milhares de rádios que existem no país. De 100 inserções em uma rádio. Ele denunciou e meia hora depois da denúncia ele foi exonerado. Levaram a polícia judiciária, 2 policiais judiciários, pegaram o Alexandre e conduziram ele para fora, tomando seu crachá e não volte mais aqui. Uma demissão sumária, onde já deixam algumas dúvidas. E o Alexandre foi para a Polícia Federal, que já deve ser de conhecimento de todos, a declaração dele, que ele ficou 4 horas na Polícia Federal, falando sobre o que tinha acontecido e com medo da sua vida estar em risco, que nós já conhecemos o modus operandi do outro lado, ele foi na Polícia Federal. Automaticamente já começam a criar narrativas em cima da exoneração do Alexandre. Primeiro, foi que o Alexandre foi exonerado porque estavam mudando, renovando a equipe. Logo depois, assédio moral. Então, já se contradiz. E seguindo a linha da demissão,
A chefe dele é Ludmila Boldo Maluf. Ela foi indicada pelo desembargador Mauro Luiz Campbell, o mesmo que homenageou Alexandre de Moraes, que foi indicado por Lula. Ludmila é casado com Paulo Maluf, assessor especial do Ministério da Justiça e ex-chefe de gabinete de quem? Alexandre de Moraes. Agora o mais sério. O pai da Ludmila é o Paulo Oscar Boldo, ex-diretor do Sindicato dos Bancários do ABC, fundador da Bancop. Sabe o que é a Bancop? É aquela cooperativa que financiou o triplex do Lula. Muita coisa está por debaixo e por detrás disso que está acontecendo. Sem contar as manifestações do TSE agora, que não é função do TSE fiscalizar a questão da rádio, mas fiscaliza a Jovem Pan, fiscaliza a outdoor na rua, que tira, quer dizer, tudo que é a favor da campanha do petista pode, e é rápido e é ágil. E a fiscalização em cima da campanha do Bolsonaro é absurda. Então, que fiscalização é essa? Agora, tira da reta, dizendo que não é função do partido fiscalizar, mas do TSE fiscalizar. Mas é o partido que fiscaliza. Aí o partido fiscaliza e as provas, nem inquérito é aberto, nada. Uma denúncia gravíssima. Infelizmente, nós estamos passando por um estado de ataque às liberdades, um estado onde a democracia de gabinete está prevalecendo em cima da democracia popular. Existem provas, existem fatos narrados e denúncias. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Carlos Emílio Laranjeira, para a Rede TV+, TV Arte, HD. E na sequência, vocês conferem agora de notícias locais com Maurício Aragão, que fala da Prefeitura de Magé e Rio Metrópole traçam metas de trabalho para melhorias de mobilidade, infraestrutura e saneamento no município de Magé. Corpo encontrado às margens da rodovia era de um jovem desaparecido em Teresópolis. Guapimirim encerra a campanha de vacinação contra a poliomielite nesta sexta-feira. Público vai montar os melhores do Prêmio Esperança Equilibrista em Rio das Ostras. Essas notícias você acompanha agora com Maurício Aragão. Segue, Maurício. Representantes da Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo de Magé e do Instituto Rio Metrópole tiveram esta semana a primeira reunião de trabalho definida no termo de convênio assinado entre a Prefeitura e o Instituto. O acordo, firmado em setembro deste ano, determinou a criação de um escritório de projetos do Instituto junto ao município, preferencialmente em ambiente virtual, prevendo a execução de programas, ações, subações, projetos ou atividades previstas no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano Integrado da região metropolitana. Segundo o secretário de Habitação e Urbanismo do município, Marcos Vinícius Pencai, que participou da reunião, nesse encontro inicial foram discutidos alguns assuntos diretamente ligados ao tema e estava prevista nova reunião ainda esta semana. De acordo com o termo assinado pelas duas partes, as metas a serem atingidas envolvem a avaliação de projetos de mobilidade urbana, de inovação tecnológica, desenvolvimento socioeconômico e infraestrutura urbana, além dos relacionados a resíduos sólidos e saneamento básico. A Prefeitura e o Instituto deverão organizar em cerca de 45 dias um portfólio de projetos a serem tocados. O convênio tem vigor de 2 anos. O município de Guapimirim encerra nesta sexta-feira, dia 28, a campanha de vacinação contra a poliomielite. A prefeita Marina Rocha gravou o vídeo nas redes sociais, convocando a população a participar. Oi, gente! Estamos encerrando a campanha de vacinação contra a poliomielite nesta sexta-feira, dia 28 de outubro. Se o seu filho é menor de 5 anos e ainda não vacinou, chegou a hora. É só ir no posto mais próximo de sua residência, junto com a caderneta de vacinação e pronto, protegeu a quem você mais ama. A paralisia infantil pode e deve ser evitada. A vacina é gratuita
e está disponível em todas as unidades de saúde. Estamos fazendo a nossa parte. Faça a sua, você também. E nos ajude a não deixar a paralisia voltar. E proteja o seu filho. Meu amigo Antônio Alexandre, a polícia de Teresópolis tem mais um crime de homicídio para desvendar, juntando-se a 3 casos que já haviam ocorrido na semana passada. Um corpo foi encontrado pela polícia às margens da BR-116, no quilômetro 85, entre o bairro do Vale da Revolta, na altura da Ponte Branca, e o Soberbo, na saída do município. O corpo estava em estado de decomposição, esquartejado e jogando às margens da rodovia dentro de sacos pretos. Posteriormente, levado o corpo para o Instituto Médico Legal, foi reconhecido por familiares como o jovem Theo, de 24 anos, morador do bairro de São Pedro, que estava desaparecido. E o público de Rio das Ostras tem até o dia 12 de novembro para votar e escolher os finalistas das categorias Poesia e Composição do Prêmio Esperança Equilibrista. O repórter Bruno Pirozzi, da Ascom do município, traz mais detalhes. Já está aberta para votação popular a escolha de poesias e composições do Prêmio Esperança Equilibrista. Vai funcionar da seguinte forma: os 10 mais votados de cada categoria vão participar nos dias 5 e 6 de novembro do evento que vai acontecer na Praça São Pedro, no centro, na Concha Acústica, para concorrer a um prêmio em dinheiro. Então, entre agora no site Esperança Equilibrista, escolha sua poesia e sua composição preferida. Fechando este giro pelos municípios, uma informação que vem de Petrópolis. Aconteceu nesta quarta-feira, dia 26, a posse do novo Conselho Municipal de Esportes e Lazer, tendo agora como presidente Rafael Simão. A cadeira estava com a sociedade civil e era ocupada por Jorge Luiz Vieira. Agora, Simão, que é o atual secretário de Esportes e da Coordenadoria Especial de Articulação Institucional, assume o conselho em Petrópolis. As reuniões acontecem uma vez por mês e as datas dos próximos encontros ainda serão anunciadas. Vamos falar agora de previsão do tempo. O tempo promete firmeza com sol e temperaturas em elevação. A máxima na capital fluminense deve atingir pelo menos 30 graus centígrados. Acompanhe com Clima Tempo. Região sudeste do Brasil com muito calor ao longo da quinta-feira. O sol aparece em todas as áreas da região e as temperaturas se elevam, principalmente no estado de São Paulo. Vai ser um dia de pré-frontal em grande parte das regiões paulistas e já com aumento da nebulosidade pelo interior no período da tarde. Volta a chover em cidades como Itapetininga, Presidente Prudente, Marília e também na região de Araçatuba. Nessas áreas, a chuva pode vir com forte intensidade já no começo da tarde, mas na região do litoral e da capital paulista, a chuva chega à noite. Não tem previsão de grandes alertas. No Rio de Janeiro, tempo firme, ainda tem previsão de algumas rajadas de vento ao longo do dia, mas sem grandes alertas para o estado fluminense. Também não chove na Grande Belo Horizonte, região de Almenara e nas demais áreas do estado mineiro. Em Vitória, pouca chuva é prevista e o sol volta a aparecer mais ao longo do dia. Não chove por todo o interior, mas em algumas cidades que fazem divisa com o sul da Bahia, a chuva acontece em vários momentos. Já na região do Triângulo, o calor e a alta umidade ainda provocam pancadas de chuva no período da tarde. A máxima em São Paulo é de 32 graus, máxima de 28 graus em Vitória, 29 graus em Belo Horizonte e calor de 34 graus no Rio de Janeiro. E vamos ao esporte falando do que é a notícia do final de semana. O Rio de Janeiro está mobilizado com a maior torcida do Brasil. Em busca do tricampeonato da Copa da Libertadores da América, o time do Flamengo embarca para o Equador. No sábado, dia 29, a equipe enfrenta o Atlético Paranaense. Uma multidão acompanhou o ônibus da delegação do Ninho do Urubu ao Aeroporto Internacional Antônio Carlos de Jobim. Foram lá fazer uma prática que já é comum dos rubros-negros, a Aeroflá. Com
Concentrados com bandeiras e fogos de artifícios, a torcida fez a festa bem cedo para o embarque do time do Flamengo. O ônibus, que partiu do centro de treinamento Ninho do Urubu às 7 da manhã, chegou ao aeroporto internacional Antônio Carlos Jobim por volta das 9 horas. Torcedores até subiram no ônibus, que estava escoltado pela polícia militar. Depois de passar pela torcida no terminal de cargas, o voo com a delegação do Flamengo decolou às 10 da manhã. Quem foi desejar uma boa viagem ao time aposta numa vitória tranquila do rubro-negro carioca contra o Atlético Paranaense. 2-0. Quem vai fazer? Se quiser. Arrascaeta e Pedro. 3-0, filho. Esquece tudo. A agência de viagens parceira do Flamengo adiou os voos para Guayaquil e frustra torcedores. Depois de ter anunciado na última segunda-feira, dia 24, o patrocínio do Flamengo com a Outsider Tour, uma agência especializada em viagens esportivas, às vésperas da final da Copa da Libertadores da América. No entanto, o novo parceiro do Flamengo adiou os voos e frustrou os torcedores rubro-negros que haviam comprado passagens para o Equador. A empresa enviou um comunicado em um grupo de WhatsApp com mais de 250 participantes, que sequer poderiam responder ou enviar mensagem. O anúncio, a agência ressaltou que os torcedores que tiveram o voo cancelado serão remanejados para outros horários, o que causou uma certa contradição entre esses torcedores. E agora, um registro importante para os municípios de Magé e Guapimirim. A OAB, que cobre os dois municípios, completa 40 anos de representatividade nos municípios das cidades de Magé e Guapimirim, garantindo a cidadania e assegurando a todos, sem distinção, os direitos constitucionais de cada cidadão em nosso país. Parabéns a todos que colaboram e colaboraram com a segurança jurídica em defesa da população e, acima de tudo, a missão de resguardar a democracia. Bom, ficam aqui as nossas congratulações à entidade e ao presidente atual da Ordem, Paulo Vinícius. Na sequência, você acompanha uma reportagem dos documentos que você precisa ter em mãos no dia 30 de outubro, data do segundo turno das eleições do Brasil. Documentos para votar. No dia da eleição, o eleitor deve se identificar no local do pleito com um documento oficial com foto. Pode ser a carteira de identidade, o passaporte, a carteira de categoria profissional reconhecida por lei, o certificado de reservista, a carteira de trabalho ou a carteira nacional de habilitação. É importante também levar o título de eleitor em papel ou o título digital, o e-título, disponível de graça nas lojas de aplicativos para celulares. O aplicativo a título só estará disponível para download até sábado. O aplicativo permite consultar local de votação, justificar ausência às urnas e também realizar outros serviços. Ele está disponível nas lojas de aplicativos dos sistemas Android e iOS. E o Plantão de Notícias encerra mais uma edição, agradecendo a todos vocês, amigos telespectadores e assinantes, internautas, que nos acompanham através das redes sociais, agradecendo a nossa equipe técnica, desejando a todos um bom final de semana e até a próxima edição. Obrigado, saudações. Eu conheço pessoalmente o trabalho do Acnur com refugiados e sei que neste exato momento as vidas de crianças inocentes dependem de pessoas como você e eu. Crianças que escaparam de guerras e desastres e precisam urgentemente de nossa ajuda. Por favor, dê atenção a elas. Seu apoio pode salvar vidas. Junte-se a mim hoje. Vamos ajudá-las.